para começar a nossa live super especial. Não nos falta tempo, nos falta ordem. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero dar 2 recados super importantes. Então fica comigo até o final, porque essa live não vai ficar salva. E eu tenho também algo para falar para vocês no final. E quero que vocês fiquem comigo porque eu fiz um material extra. Eu fiz aí um resumo da live para vocês estarem aí. E quero também que vocês vão me falando aí ao longo da live o que vocês estão achando, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, 3 recadinhos super importantes. Primeiro, a live não vai ficar salva. 2, eu quero dar para vocês um material extra, um resumo dessa live, que são 5 pilares super importantes aí. E toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, conto com vocês para nossa live, tá? Hoje eu preparei um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que isso, eu vou construir um raciocínio aí e vou te dar vários exemplos na prática como que o tempo não pode ser um obstáculo para você. Então eu queria pedir para vocês, depois que você assistir toda essa live, depois que você anota o que aquilo realmente faz sentido para você, coloca aí em prática tudo isso que eu vou falar aqui. São 5 pilares que eu tenho certeza que pode virar uma chave na sua vida e você não vai mais reclamar de tempo. Principalmente porque tempo não pode ser uma desculpa, não é mesmo? Então, fez diferença para você? Virou a chave? Boa noite, Cleide, tudo bem? Vamos entrando. Fez diferença na sua vida? Virou a chave? Fala pra mim. É claro que eu vou gostar de saber se a live foi legal, se vocês gostaram, mas o mais importante, eu quero que faça diferença. Eu quero que transforme. Eu quero que te ajude em alguma coisa. Por isso eu preparei uma live super importante. Então, eu vou trazer hoje 5 pilares para que o tempo não seja um problema para você. Eu quero que você saia dessa live entendendo que a virtude da ordem, se você entender essa virtude, ela vai fazer diferença na sua vida. Então, no que você puder, foca comigo nesses 5 pilares. E eu não tô falando só de uma ordem de arrumação, de organização, de agenda. Não, não é só isso. É algo mais profundo. A ordem que eu tô falando é colocar de dentro para fora. Então, primeiro a gente precisa ordenar as coisas aqui dentro, para fazerem as coisas funcionarem. Então, para você que está aí perdido, reclamando, eu não tenho tempo para nada, eu preciso de mais horas, não. Você que não está ordenando as coisas. Então, vamos lá. Pilar número 1. Aceite as suas circunstâncias. Viva a sua realidade. Vive o seu hoje. Para de querer viver a vida do vizinho, a vida do blogueiro, a vida daquele cara que você acha que tem milhões, porque isso vai te frustrar. Isso aí vai deixar você, essa comparação, ela pode fazer mal para você. Você tem criança, você tem marido, você tem casa. As crianças exigem a nossa responsabilidade, a casa exige o nosso cuidado, o nosso casamento exige a nossa decisão diária, a nossa entrega diária. Então você precisa ver na vida real, nas suas circunstâncias aí, que existe sim algo que você possa fazer um diferencial. Porque se você ficar focando na vida do outro, no dinheiro do outro, e achar que a sua vida é uma porcaria, a vida do outro é que vale a pena, que compensa, você vai se frustrar, você vai se iludir e você não vai conseguir focar a energia que você precisa no seu melhor, em ser melhor um pouquinho todos os dias. Então, se você achar que a sua vida é ruim e a vida do outro é maravilhosa, isso aí vai te causar até uma depressão, isso pode te causar desgaste de tempo, porque você não está aí alimentando na sua constância diária algo que pode te acrescentar. Então, gente, eu vou, hoje o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem aí, um grande bilionário, ele colocou uma frase que tem tudo a ver com isso que eu já tinha programado para falar. Ser consistente vale mais do que ser incrível. O que significa? Muitas pessoas, elas acham que a vida do outro é que é incrível e desperdiçam uma grande oportunidade diária de mirar e focar no crescimento próprio diário. Então eu vou dar um exemplo muito prático da minha vida.
A minha vida, quando eu morava no Brasil, era outra vida, outras circunstâncias. Lá eu tinha funcionários, eu tinha minha mãe, minha família, eu tinha toda uma rede de apoio que quando eu comecei a pesquisar que viria para os Estados Unidos, eu sabia que a minha vida ia mudar. Não para melhor ou pior, mas ia mudar, porque a cultura americana é diferente. Aqui a mão de obra é muito cara, aqui a vida é diferente, é tudo muito prático, cada um cuida da sua vida. Então, nesse momento que eu soube que a minha vida ia mudar, eu também aceitei as minhas novas circunstâncias e foquei naquilo que eu poderia, foquei aquilo no que eu poderia melhorar e não naquilo que estava me faltando. Muitas pessoas focam naquilo que não tem e a gente precisa focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente pode melhorar. Então, de acordo com a minha realidade, com o que o Flávio Augusto postou, nós não podemos ficar reclamando aí da vida incrível que o outro tem, que a gente vai estar gastando a nossa energia com outras coisas. E então a gente precisa aí abraçar a nossa realidade, abraçar tudo que a gente tem no hoje e não no que está nos faltando. Então, cada vez mais a gente vê aí pessoas reclamonas, murmuriando o que não tem, querendo o que não tem, e isso só nos suga energia. Então, comparando com a minha vida, que eu gosto de trazer muito aqui o meu exemplo, simplesmente eu encarei as minhas novas circunstâncias, encarei que eu não tinha ajuda e não fiquei chorando, lamentando, não. A minha prioridade era a saúde do meu filho, então beleza, a gente vai fazer do limão uma limonada. Eu hoje morar aqui é muito bom. Nós temos segurança, nós temos uma vida maravilhosa, mas nós não temos a família, eu não tenho salão toda semana, as circunstâncias são diferentes. E se eu não abraçar essas minhas circunstâncias, que muitas vezes não são boas ou ruins, mas são as circunstâncias, eu vou ficar só perdendo tempo chorando, reclamando, com saudade, com o que passou e não vou focar na minha energia, entendeu? Então, assim, a minha vida hoje aqui é ótima, mas é muito diferente da vida que eu tinha. E tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque reclamar não vai adiantar, não vai solucionar o problema. E o que isso tem a ver com o tempo? Tem a ver que muitas vezes a gente perde energia e não foca no que vai nos dar crescimento. Então, quando você foca nas suas circunstâncias, você mira nas suas prioridades, fica mais fácil, sobra tempo, porque você começa a enxergar onde eu devo colocar as minhas energias, aonde que eu tenho que centralizar. Então, colocar energia naquilo que te faz no mundo real, te tira do mundo irreal, e isso é muito bom. Então, se você tem louça para lavar, roupa para lavar, faça. Para de choramingar, que você choramingar não vai mudar a sua realidade. Só vai te deixar uma pessoa reclamona, chata, difícil de conviver e não vai resolver. O que vai resolver o problema? Você aproveitar as oportunidades, você ter um tempo extra, você ler, você estudar, você aprofundar. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, essa Camila Vieira aqui, meu marido ganhou esse livro. É uma mulher incrível. Comecei a seguir ela recentemente. Ela tem uma mansão aqui em Orlando, pega o jatinho dela, vai para São Paulo, tem uma vida incrível. Assisti uma palestra dela, comecei a seguir ela, mas eu tenho a minha realidade, ela tem ela. Eu tenho que assistir a palestra dela. Até vou ler o livro, se for bom, depois compartilho com vocês. Eu assisti a palestra dela, eu absorvo o que de bom tem para aplicar nas minhas circunstâncias, na minha realidade. E não me basear, poxa, ela vai pro Brasil de jatinho. Não, eu não tenho que perder tempo com isso. Eu tenho que me inspirar em pessoas e não lamuriar a minha vida com o que eu não tenho. Será que vocês entendem essa diferença? Isso aí é prioridade, porque é como o Flávio Augusto falou, você acha que a sua vida é uma merda, ele até falou uma palavra mais feia, porque você não está focando na sua própria vida. E se você quer construir a sua vida, foca nas suas circunstâncias e não na vida incrível do outro. Então, eu achei assim sensacional. Vou passar para o pilar 2. Então, o pilar 1 foi: aceite as suas circunstâncias. Na hora que você aceitar as suas circunstâncias, eu tenho certeza que o tempo vai ser o seu aliado. Pilar número 2.
Cuide do seu corpo e cuide da sua alma. Vocês devem estar cansadas aí de me ouvir falar todos os dias, forte por dentro, forte por fora. Mas esse é o meu dilema. Por quê? Porque eu realmente acredito que fortalecer a minha fé me ajuda, me dá força. Isso me traz paz. E não tem nada melhor para nos ordenar do que a paz, né? Hoje eu coloquei um provérbio: Deus não é desordem, Deus é paz. Então Deus quer que nós estejamos ordenados. Deus quer isso de nós. Deus não quer a desordem na nossa vida. Seja qual for a sua religião. Eu tenho certeza que 100% aqui eu tô falando com cristãos, né? Até porque eu só acredito naquilo que eu vivo. E eu vivo diariamente a minha fé, né? Então seja você católico, seja você espírita, seja você... Mas a base disso aqui, que eu acredito e compartilho diariamente, é o meu Deus, que a gente acredita em Jesus. Então eu acredito que nisso nós estamos todos no mesmo sentido. Então, gente, o que eu costumo ver hoje, as pessoas, elas não fortalecem a sua vida espiritual, porque acham que religião é um restaurante self-service. Então você, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui não, peraí. E religião não é isso. Eu sou católica, né? Serve para você que é espírita, que é evangélica, seja qual for. Então, eu sou católica, eu não tenho que concordar com nada. Por quê? Minha filha, quem é você na fila do pão? A religião, o catolicismo, ela já existe há mais de 2000 anos. Existem santos, existe uma Bíblia, existe todo um dogma. A religião nada mais é do que um conjunto de princípios, um conjunto de estudos aprofundado sobre aquilo. Então, se você não concorda, é você que está errada, porque você não está ali. E outra coisa, as pessoas, elas não querem se aprofundar, então elas têm mera opinião sobre a religião, não se aprofundam e acha que sabe alguma coisa, e não é. A religião é feita para que você tenha ali um crescimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, mais você quer se aprofundar. Isso é o sentido da vida. Então, só para você entender, né? Hoje em dia, assuntos polêmicos aí, como aborto, abertura à vida, anticoncepcional, casamento para a vida inteira, tudo isso aí que você acha, a religião é um dogma, é algo já decidido, porque já está contido na Bíblia, na tradição de 2000 anos. Então, hoje, infelizmente, está na moda, as pessoas não estudam, levam a vida espiritual com uma superficialidade muito e acham, né? Ou porque julga, né? Padres, pastores, porque cometeram erros, alguma coisa, acha que aquilo lá está baseado e condena a religião por aquilo. Então o padre fez aquilo, o catolicismo não presta. O pastor, o protestantismo não presta. E não é isso. Nós temos que ter humildade. Então, vejo, muito comum, né? As pessoas assim, elas vão ali na missa, aí elas vão no culto, aí elas vão tomar passe, e na realidade fica só na superficialidade e aí não enxerga que o problema está na própria pessoa, não está na religião. A vida espiritual exige de nós dedicação, estudo, e não é na superficialidade que você vai crescer espiritualmente. Nós somos corpo e alma, não adianta. Então faz parte até dessa vida moderna querer colocar na cabeça da pessoa que ela não precisa. E Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa que ele fala assim: fizeste no Senhor para ti, nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Enquanto a nossa vida espiritual não estiver ordenada, não vamos ter ordem na nossa vida. Tudo será desordem, porque Deus não é desordem, Deus é paz. Então a vida espiritual é o pilar número 2, por quê? Porque e o que isso tem a ver com tempo? Tem tudo a ver. Porque se você não ordenar a sua vida espiritual, os sentimentos vão te dominar, os prazeres, tudo, a sua vida vai ser uma mera brincadeira, né? Os sentimentos, os prazeres. Eu tô com preguiça, eu não vou na missa. A inveja, a preguiça, todos isso aí vão dominar você. Então, para isso, você precisa ter uma vida
espiritual ordenada, para que você consegue colocar, primeiro, ter humildade. As religiões, elas estão ali não para o seu achismo, mas baseadas em estudos profundos. Então, quem somos nós na fila do pão para questionar, por exemplo, né, um catolicismo que está ali há 2000 anos? Quem somos nós que ficamos só na superficialidade? Existem santos e santos comprovando, falando, ensinando, e aí muitos, até católicos, com isso eu não concordo, né? Então a gente precisa ter humildade. Então pensem muito nisso, até porque tem um provérbios, né, que fala: Deus vomitará os mornos. A pessoa morna no casamento, a pessoa morna na política, a pessoa morna na religião, a pessoa mais ou menos casada, a pessoa mais ou menos católica, a pessoa mais ou menos evangélica. Então, muitas pessoas, né, dizem em acreditar em Deus, mas não mede o mínimo esforço para seguir uma religião, seguir algo que realmente que vai acrescentar. E a vida espiritual, ela só cresce, a gente só consegue crescer na vida espiritual com a prática diária. Senão, Deus vomitará os mornos. Isso é fato. A sua vida não vai, a sua vida está atrelada. Deus quer que nós estejamos ordenados, né? E da mesma forma, o pilar número 2 é corpo, cuide do seu corpo e alma. Da mesma forma, nós precisamos cuidar do nosso corpo e a luta diária, porque eu preciso deixar meu corpo saudável. Como mulher, como dona de casa, como mãe, experiência própria. Eu não sou profissional da saúde, mas eu falo por mim. Vocês sabem, todo mundo sabe que existem muitos benefícios da atividade física, mas se eu ficar sem atividade física, eu travo as minhas costas, eu fico imprestável, eu fico parecendo uma senhorazinha de 90 anos. Então, a atividade física para mim é fundamental. Então, eu vejo muitas pessoas jovens hoje em dia, né, ficarem doentes o tempo todo. Não tem nada pior para nos roubar o tempo do que não ter energia, do que ficar desanimado, não ter um sono bom. E esse ritmo, essa rotina tem tudo a ver com a nossa saúde. Então, faz parte dentro do tempo, dentro da gente conseguir aproveitar o tempo, ter um corpo saudável. Não tem nada mais desanimador do que estar doente, estar com dor, estar sem energia. O nosso dia não rende, a gente não consegue produzir, a gente não tem produtividade. Então, cuidar do corpo e da alma tem tudo a ver com cuidar do nosso tempo. Está diretamente, porque isso afeta a nossa produtividade. Então, quer ficar com uma vontade forte? Vamos cuidar do nosso corpo e da nossa vida espiritual. Não podemos ser mornos. Deus vomitará os mornos. A gente não pode ser mais ou menos católica, mais ou menos evangélica, mais ou menos casada. Isso não existe. Isso é pra gente fraca. E a gente não pode ser pessoas fracas. Precisamos aí ser pessoas fortes. É difícil? Claro. O bom, o belo, o justo é difícil. E é para isso que a gente precisa estar aí ordenados. Todos nós precisamos fortaleza de espírito, exatamente, Débora. Precisamos fortalecer aí a nossa vida espiritual, ela comanda o nosso corpo. Se a gente tiver uma vontade fraca, eu vou falar justamente disso agora. Pilar número 1, aceite as suas circunstâncias. Pilar número 2, cuide do seu corpo e da sua alma. E pilar número 3, vou falar agora sobre alimente a sua inteligência com coisas boas. Lembrando que eu fiz um resumo muito legal. No final da live eu vou falar para vocês como que vocês conseguem esse resumo com os 5 pilares. Não nos falta tempo, nos falta ordem, justamente para a gente cuidar dessa ordem de dentro para fora, porque a ordem não é só arrumação e organização, a gente precisa cuidar de dentro para fora. Então quem ficar até o final da live vai ter, essa live não vai ficar salva, e toda quinta-feira conto com vocês aqui. Então vamos falar então do pilar número 3. Então, gente, a ordem é uma virtude, a gente tem que lutar diariamente, a vida em harmonia, a vida em ordem, ela nos proporciona paz. É como eu falei a frase de Santo Agostinho. Ele falou, vou ler de novo para quem não estava aqui. Fizeste, Senhor, nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti.
A nossa ordem, a nossa paz vem de Deus. E para isso a gente precisa estar com uma vontade forte. A nossa vontade, ela coloca as coisas no lugar. Então, lembra que eu fiz uns vídeos aí? E aí, gente, a sua vontade tá firme ou a sua vontade tá fraca, igual uma geleia? Por quê? Porque é muito isso. A nossa vontade, ela quer o que a nossa inteligência propõe. Então, a vontade, ela é guiada, né? E se você passar o dia inteiro alimentando a sua inteligência com lixo, novela, música com palavrão, Instagram, artistas que relativizam a moral, né, relativizam a perversão, você vai ter uma vontade fraca. Por quê? Porque as distrações, elas distorcem, as distrações, elas causam a desordem. Então, como que eu vou ter uma vontade firme? Eu preciso alimentar a minha inteligência, a minha razão, aquilo que eu preciso propor para minha vontade algo que ela precise. Então, a gente só vai conseguir isso lutando contra os nossos sentimentos. Então, por que hoje em dia é muito comum as pessoas terem a vida desordenada, bagunçada, brigas dentro do lar? Porque nós temos uma inclinação ao pecado, nós nascemos com essa inclinação da inveja, da luxúria, da ira, da preguiça. Isso está na nossa raiz de ser humano. E isso, então, é só com uma vontade firme. Eu vou colocar para vocês aqui um esqueminha que eu preparei, só para tentar esclarecer bem isso que eu estou falando para vocês. Então, tá vendo esse esqueminha? Lá dentro da imersão, eu vou só desativar rapidinho aqui os comentários, só para eu conseguir aqui. Ai, gente, como que desativa aqui os comentários? Não sei desativar os comentários. Ah, consegui. Desativar comentários. Só para vocês verem melhor, eu fiz esse esqueminha só para vocês entenderem o meu raciocínio. Olha só. Esse pilar, eu falei muito na imersão, no módulo 1. Eu falei mais de 40 minutos só sobre isso aqui. Aqui eu não vou ter tempo, eu vou falar 3 minutinhos, mas basicamente é isso. Deus comanda a nossa alma e a nossa alma ordenada comanda o nosso corpo. Então, se a minha alma está ordenada, eu consigo negar a preguiça, eu consigo levantar do sofá e ir lá malhar, eu consigo não ter inveja e lutar com as minhas circunstâncias. Se a minha ordem, se a minha alma ela está ordenada, eu consigo controlar a minha inveja, ao invés de ficar reparando, perdendo tempo com a vida alheia. Então, eu faço as minhas obrigações e é isso que Deus quer de nós. Deus não é desordem, Deus é paz. Ele quer que nós sejamos ordenados. Então, se eu tenho os meus amores ordenados, os meus sentimentos ordenados, estou lutando aí contra as más inclinações que são os pecados, eu deixo as frustrações e consigo aproveitar o meu tempo. Eu consigo levar a minha vida. Agora, quando isso não acontece, aí, eu preciso que a minha inteligência proponha para minha vontade o que ela precisa. Inteligências obscuras, eles cedem ao corpo, à alma. Então, prazeres destemperados. Cíntia, o que isso significa? Deixa eu voltar aqui. Significa o seguinte, nós precisamos alimentar a nossa inteligência com negar as distrações. A gente precisa, por quê? Porque as distrações causam desordem, a gente não quer desordem, a gente quer ter uma vida ordenada. Os nossos amores precisam estar aí ordenados para a gente conseguir lidar com as nossas obrigações. Então, nos momentos livres, eu preciso acrescentar à minha inteligência coisa boa, livros bons, fazer cursos bons, ouvir palestras boas, ouvir pessoas que nos inspiram, não com uma vida irreal, mas com uma vida real, com uma vida que a gente possa pegar aquilo e trazer para as nossas circunstâncias para a gente tentar hoje ser melhor que ontem. E assim a vida vai. A gente não precisa querer ter uma vida do outro, mas a gente precisa querer que a nossa vida seja melhor que a de ontem. E é isso o nosso principal objetivo, né? Então, tudo isso aí, alimentar a nossa inteligência com coisas boas, vai deixar a nossa vontade firme. Conviver com pessoas boas,
com pessoas que não faz fofoca da vida alheia, que cuida da sua vida, pessoas que são exemplos de família, são pessoas exemplo de moralidade. Isso aí, você com certeza vai alimentar a sua inteligência com coisas boas. Então, não perder tempo com distrações só vão causar na sua cabeça uma desordem. Então, é muito importante a gente deixar tudo isso muito bem claro, que nós precisamos alimentar a nossa inteligência com coisas boas para que a nossa alma ajude o nosso corpo a ter uma vontade firme e negar aos pecados, negar as más inclinações, negar a preguiça, negar a ira, negar a inveja, porque isso rouba o nosso tempo. Então, tudo isso aí está ligado, sim, à nossa produtividade. Nós só seremos produtivos no momento que a gente focar nossa energia naquilo que realmente importa. Por isso que eu coloquei no pilar 3, alimente a sua inteligência com coisas boas, que isso aí com certeza vai fazer um diferencial na sua vida. Né? Conforme o pilar 1, se você viver as suas circunstâncias, parar de ficar perdendo tempo, focando na vida do outro, se você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, do seu espírito, para ter um crescimento espiritual, se você, aí no número 3, alimentar a sua inteligência com coisas boas, você vai ver que a sua vida vai mudar, porque o tempo que está na sua mão vai ser muito produtivo. E aí vem agora o pilar número 4. Tudo que puder deixar preparado com antecedência, faça. Não conte, e outra coisa, e eu já emendei esse assunto com outro, não conte com a sua memória. Então, as duas coisas estão muito atreladas, porque tudo que você puder deixar preparado com antecedência no dia anterior, você vai notar que vai fazer diferença no seu dia, na sua semana, na sua vida. Por quê? Eu costumo mostrar muito aqui. A minha semana que vem começa na sexta. Eu me organizando como vai ser a alimentação, eu organizando, porque se eu deixar tudo para a última hora, eu me embanano e imprevistos acontecem. Tudo com antecedência te faz até saber lidar melhor com os imprevistos, né? E vou te dar um exemplo bem prático do que é esse pilar 4, de deixar tudo que você puder preparado. A roupa que você vai usar amanhã, deixa preparada hoje. A alimentação da semana, deixa preparada com antecedência. O lanche da escola das crianças, deixa preparado com antecedência. Os principais compromissos de amanhã, já deixa anotado na sua agenda e já fica mentalizando isso para você não esquecer. Os afazeres domésticos que você precisa dar atenção no outro dia, cuida disso agora, no dia anterior. Tudo que você deixar preparado com antecedência vai te livrar amanhã de muita coisa. E não conte com a sua memória. Você está fazendo alguma coisa aqui agora? Puxa, lembrei que eu tomei o último copo de leite. Os aplicativos do celular, a agenda estão aí, são instrumentos maravilhosos para a gente saber controlar o nosso tempo, para a gente fazer isso aí mais produtivo no nosso dia a dia. Então vamos supor, eu tô ali lavando uma louça, lembrei de alguma coisa, na hora eu já anoto no meu aplicativo, no meu celular, porque senão eu vou esquecer. Se eu contar com a minha memória, eu vou esquecer e no outro dia isso vai fazer falta no meu tempo. Então, agenda, aplicativo de celular, tudo isso aí serve para limpar a nossa cabeça, porque se a gente contar só com a nossa memória, a gente realmente pode se embananar no outro dia. Então, se você está aí muito atarefada com um monte de coisa, não está dando tempo, coloque instrumentos para te ajudar nessa organização, porque vai te ajudar muito. Então, você está ali fazendo alguma coisa e outra coisa, no mundo de mãe, no mundo de mulher, não existe uma coisa de cada vez. Para mim, essa frase não existe. Enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu já tô adiantando outra, eu já tô pensando em outra, eu coloquei a roupa para lavar, eu já tô ali dando uma arrumada na lavanderia, eu tô passando aspirador, eu já vou anotando o material de limpeza que eu lembrei que tá faltando. Coloquei uma comida no forno, eu já vou lá, dobro um pano de prato, a roupa que eu coloquei para lavar. Vida de mãe, esquece esse negócio de cada coisa de uma vez, porque senão você vai se frustrar. Você vai falar, nossa, não vou dar conta mesmo. A gente tem que aproveitar as coisas e
agilizar a nossa vida, né? E não ficar, ai, coitadinha de mim, só reclamando que você tem muita coisa para fazer. Vai lá e faz. Tem um Reels no meu Instagram que é a regra dos 2 minutos. Gente, essa regra dos 2 minutos funciona muito. Se você soubesse quanta coisa dá para fazer em 2 minutos, olha, não pensa. E é disso muito que eu vou falar no pilar número 5, né? Que é a procrastinação se vence com ação. Então, entre o pilar 4 e o pilar 5, eu vou explicar para quem não conhece. Alguém conhece aí a regra dos 2 minutos? Coloca para mim aí nos comentários. Se alguém conhece aí. A regra dos 2 minutos, você tem alguma coisa para fazer? Vamos supor que você teve que sair correndo e deixou roupa sua espalhada pela cama. Chegou em casa, viu aquilo lá? Resolve na hora. Você viu que tem roupa espalhada na sala, que não deixa para depois, faz na hora. Se você soubesse quanta coisa dá para fazer em 2 minutos, você não deixava nem procrastinar. Depois eu vou procurar o Reels que tá no meu Instagram, eu vou repostar nos meus stories para vocês verem. É muito útil. Então, procrastinação, pilar número 5, fundamental. Você precisa identificar se você tem problema com o tempo, se você tem problema que não dá conta de tudo, se você tem esse problema, procrastinar é o seu inimigo, tá? E a procrastinação, ela só se vence, você só consegue vencer ela agindo. Então, muitas vezes você acha que é cansaço, mas não, você está procrastinando. Por quê? Porque são 2 coisas muito diferentes. O cansaço você resolve com uma pausa. Tô cansada? Vou descansar 15 minutos sem mexer no celular, sem fazer nada. Descansar é descansar. É fechar o olho e descansar. Agora, se você tá ali dando aquela pausa, vou só dar uma olhadinha no Instagram, 10 minutinhos. Quando você vê, você já perdeu 1 hora. A verdade é que se você não tem o hábito de cuidar do seu tempo, coisas muito abstratas, coisas muito corriqueiras roubam o seu tempo e você não vê, assim como é as mídias mídias sociais. Então você precisa tomar muito cuidado com esse cansaço ou com a procrastinação. São 2 coisas muito diferentes. E como não procrastinar, então? Executando. Se você tem 4 horas por dia de trabalho, 6, se você trabalha fora, foca naquelas 4 horas sem distrações e faz o aproveitamento daquelas horas que você tem. Se você tem 1 hora para arrumar a sua casa, foca naquilo lá e depois você tira 10 minutinhos de descanso, mas faz alguns períodos para você focar em alguma coisa, porque aí você cansou, vou me dar 10 minutinhos, sem mexer no celular, sem nada. Agora eu vou descansar. E você precisa saber essa diferenciação. Diferenciar a procrastinação do cansaço é fundamental para você não perder tempo. E isso, gente, eu já falei aqui, né, que hoje eu vivo aqui sem a minha família, eu vivo sem ajuda, eu vivo e tenho que dar conta de tudo. Então eu não fico reclamando, eu preciso. Não, eu vou lá e faço. E preciso fazer o que tem que ser feito. Então, muitas vezes eu me vi em muitos desafios que eu tive que encarar. Eu tive que ir lá e fazer. Então a gente precisa aí fazer e parar de ficar choramingando, reclamando, e encarar. E procrastinar é só um sentimentalismo que você tem. Eu trabalhei tanto, eu preciso de mexer no celular agora, eu preciso descansar. E não é bem assim. Muitas vezes você tá ali só procrastinando e isso tá acabando, tá sugando com o seu dia, está sugando com a sua vida e a vida passa assim num piscar de olhos. Então, se a minha energia focar só na reclamação, o que vai acontecer? Só no vitimismo? Como eu sou uma coitadinha. Você perde energia demais no foco que deveria estar aí direcionando para o lado errado. Você está mirando para o lado errado. Então, muito cuidado com a procrastinação. A gente precisa aproveitar o tempo a nosso favor. A gente precisa, cada dia, tentar melhorar um pouquinho. Nós não precisamos comparar a nossa vida com ninguém. A gente só precisa ser
um pouco melhor do que nós fomos ontem. Se hoje você for 1% melhor do que ontem, é uma vitória. E é assim que você vai conseguir crescer, ajudar o seu marido a crescer, ajudar a sua família a crescer. Afinal, a família forte e unida vai prosperar. Não há dúvida disso. E a família forte e unida, ela só prospera onde a família realmente foca a energia naquilo que acrescenta. Então, sabe o que faz muito a pessoa procrastinar? É a reclamação e o vitimismo. Ai, coitadinha de mim. Gente, não, coitadinha não, vamos lá. Vamos lá, a gente precisa aproveitar o nosso tempo para fazer coisas, para construir algo melhor, né? Preciso dedicar o meu filho para que ele estude mais, para que ele seja uma pessoa vitoriosa no futuro. Então, peraí, ele chegou da escola, 1 horinha a mais, você adicionar alguma coisa na rotina dele, tudo isso aí faz diferença. Então, a gente precisa trabalhar o tempo ao nosso favor, sempre. Então, se a pessoa estiver alinhada com esses 5 pilares, tempo não vai ser um problema. Então, você tem que terminar o dia assim, puxa, quanta coisa eu fiz hoje. Puxa, olha como eu estou melhor do que há 1 ano atrás, 5 anos atrás. Olha como a minha família está melhor hoje do que há 5 anos atrás. Olha como nós prosperamos. Por quê? Porque se esses 5 pilares estiverem alinhados, não tenha dúvida, a sua vida em ordem é próspera, a sua família vai ser próspera quando as coisas estão ordenadas dentro do seu lar. Então, viva intensamente dentro daquilo que eu falei, aceite as suas circunstâncias, cuide do seu corpo e da sua alma, alimente a sua inteligência com coisas boas. Tudo que você puder, deixa preparado com antecedência e vença a procrastinação. São 5 pilares que, se você implementar na sua vida, você vai conseguir ser melhor cada vez mais. A sua família vai progredir, você vai progredir. Por quê? Porque você vai estar conseguindo administrar o tempo. E se você administrar o tempo, você vai ter paz, você vai ter ordem dentro do seu lar. A sua família, ela vai, sem dúvida nenhuma, ter mais resultados. Então, constância, persistência. E eu tenho certeza, agora, se você tem problema com o tempo, e se algum desses pilares que eu falei é um problema para você, então, tempo nenhum vai ser suficiente. Porque aí você vai precisar, com certeza, continuar insatisfeita, você vai continuar reclamando e você vai continuar sem resultados. E nem que você tenha 36 horas, 48 horas, o tempo não vai ser suficiente para você prosperar. Essa é a verdade. Então, falei dos 5 pilares. Quem quiser o resumo desses 5 pilares, tira um print agora da live. Eu vou até tirar um print agora também. Vou tirar aqui. Tira um print da live, posta no seu stories com a frase: não nos falta tempo, nos falta ordem. Me marca que eu vou mandar para você o resumo dessa live. Então, gente, não nos falta tempo, nos falta ordem. Esses 5 pilares que eu mostrei para vocês é fundamental para a gente ordenar a nossa vida. Então, vou dar aqui uma dica bônus. Se para você o tempo é um problema, use o cronômetro a seu favor. Você pode cronometrar. Esses dias eu estava usando essa técnica com meu filho, porque ele estava perdendo muito tempo com uma matéria e não estava estudando outra matéria. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos cronometrar. Você tem X minutos para cada matéria. Então, isso aí te faz, vamos supor, você quer ler um livro, mas você precisa fazer o jantar 8 horas, 7 horas. Então você coloca ali 20 minutos o cronômetro, ou tudo bem, eu tô cansada, quero mexer no Instagram. Para você não perder muito tempo, coloca um limitador ali, coloca 10, 20 minutos no seu cronômetro para você não passar e não deixar virar horas e você perder muitas horas do seu dia com distrações. Use o cronômetro para ajudar a controlar esse tempo, que aí você vai se reordenando para não perder tempo com distrações. Então,
Eu acredito muito nisso. Se você gostou, se você tira o print da live, marca aí, não nos falta tempo, nos falta coragem, me marca nos seus stories que eu vou te mandar o resumo desses 5 pilares, tá bom? Então, essa live não vai ficar gravada, mas eu conto com vocês a partir dessa quinta-feira, todas as quinta-feiras, espero que durante o ano todo, vou me esforçar, vou tentar, tá bom? Todas as quintas, 20 horas, horário de Brasília, espero contar com vocês. Alguém tem alguma pergunta sobre a live? Alguém perdeu alguma coisinha? Estou aí, vou deixar uns minutinhos para vocês falarem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se alguém tá com vergonha, me manda por direct, tá? Me manda no particular. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem, a gente conversa. Obrigada, Cleide. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, a gente vai conversando. Que bom que você gostou. E conto com vocês na próxima quinta. Ao longo da semana eu vou mandando aí os temas, vai ser um tema também muito legal, vou falar de educação de filhos, então não perca. Muita gente viajando, muita gente falou que tinha compromisso, mas quinta-feira que vem conto com todos vocês e tenho certeza que a partir de agora, toda quinta-feira, vocês têm um encontro marcado comigo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da live, espero que tenha alguma coisa virado uma chave aí pra vocês, espero que tenha acrescentado alguma coisa e com certeza eu afirmo, se você tá com problema com o tempo, reflita nesses 5 pilares que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta.